Olá, muito bem-vindo! Nesse vídeo, irei resolver o exercício 16 da seção 1.1 do livro de Equações Diferenciais do ZIL. Vamos ao enunciado. Verifique que a função indicada y igual a φ de x é uma solução explícita da equação diferencial de primeira ordem dada. Faça como apresentado no exemplo 2, considerando φ simplesmente como uma função, apresente seu domínio. Depois, considerando φ como a solução da equação diferencial, determine ao menos um intervalo i da definição. Temos 2 vezes y' igual y ao cubo vezes cosseno de x. Essa aqui é a equação diferencial. Pode-se notar aqui, tá? A primeira derivada. Y igual 1 menos seno de x elevado a menos meio. Essa daqui é a solução. Bom, primeiramente a gente tem que aí verificar que a função aqui é solução explícita da equação diferencial. Para isso a gente pega a solução e vamos fazer a primeira derivada dela, para a gente poder substituir aqui na equação diferencial e verificar se há uma identidade. Então, fazendo a primeira derivada, y' vai ser igual. Aqui a gente tem que usar a regra da cadeia. Temos essa função aqui, 1 menos seno de x, uma função trigonométrica, que está elevada à potência aí de menos meio. Então, primeiro deriva a potência, tomba o menos meio, então fica menos meio, copia tudo que está lá dentro, 1 menos o seno de x, menos meio com menos 1, fica menos 3 meio, vezes a derivada do que está dentro. Derivada de 1, está aqui sozinho, derivada de constante, 0. Derivada de menos seno de x é menos o cosseno de x. Então aqui, menos com menos fica mais. Simplificando aí, a gente pode escrever que é 1 menos o seno de x elevado a menos 3 meio, vezes o cosseno de x, tudo sobre 2. Agora que eu tenho aí a primeira derivada e aqui a solução, eu vou reescrever a equação diferencial, tá? Temos aí, quem é a equação diferencial? 2y' igual y ao cubo cosseno de x. Aí eu vou então aqui fazer 2 vezes. Quem é o y'? O y' é tudo isso daqui que a gente acabou de achar. 1 menos o seno de x elevado a menos 3 meios, vezes o cosseno de x, dividido por 2, tá? Aí eu vou ter igual ao y ao cubo. O y é tudo isso daqui, então vai ficar 1 menos o seno de x elevado a menos meio, tudo isso elevado ao cubo, vezes o cosseno de x. Aqui desse lado, o 2 simplifica com 2, vamos ter 1 menos o seno de x elevado a menos 3 meio, vezes o cosseno de x. Aqui esse distribui, se a gente quiser a gente joga para lá, fica 1 menos seno de x elevado a menos 3 meio, vezes o cosseno de x igual a 0. Esse termo é exatamente igual a esse, e aí vamos ter 0 igual a 0, identidade confirmada, portanto, é solução. Bom, é solução, e aí ele pede mais algumas coisinhas. Primeiro, considerando φ, quem é φ? Φ é o y. Então aqui está o y, ou seja, φ é igual a isso. Ou seja, φ é tudo isso daqui. Considerando simplesmente como uma função, a gente vai vir aqui e vai escrever assim, ó, função. Qual é a função? Y igual a 1 menos o seno de x elevado a menos meio. Considerando apenas como função, qual é o seu domínio? Uma questão de cálculo 1, tá?
qual o domínio da função. Para facilitar a visualização, às vezes que é um pouquinho mais complicado, a gente vai fazer o quê? Reescrever isso aqui. Como o expoente está negativo, a gente escreve como 1 sobre 1 menos o seno de x elevado a meio. Tá? O expoente era negativo, ficou positivo. E 1 termo elevado a meio é a mesma coisa que 1 sobre a raiz quadrada de 1 menos o seno de x. Tá? Qual restrição eu vou ter aí? Primeiro, para o seno de x, o x está dentro da função seno. Aqui tem alguma restrição? Não, o x pode ser os reais ali dentro. Qualquer valor de x, existe um valor para o seno. Bom, só que essa função 1 menos seno, ela está dentro da raiz quadrada. Dentro da raiz quadrada, não pode ser negativo. E não, nesse caso, não vai poder ser o zero, tá? Por quê? Porque está dividindo, nunca dividirá por zero. Então aqui a única restrição que a gente vai ter é que não vai poder ser o zero. Por quê? Porque a função seno, ela varia entre menos 1 e 1 apenas. Então aqui, para não ser zero, só não vai poder ser o quê? Ser 1. Então a gente vai pegar e vai colocar a restrição como sendo assim, ó. 1 menos seno de x tem que ser diferente de zero. Por quê? Eu não vou colocar maior, né? Se fosse outra função, eu colocaria maior que zero. Tá? Por quê? Não pode ser igual porque está dividindo. Tá? E nesse caso eu vou colocar diferente, porque eu sei o único valor que vai zerar vai ser 1, porque eu sei que a função seno varia entre menos 1 e 1. Se der número negativo, menos com menos dá mais, e aqui continua positivo. Então vai ser 1 diferente do seno de x. Então x tem que ser diferente do arquisseno aí de 1. Ou seja, x tem que ser diferente. Qual é o ângulo cujo seno dá 1? O ângulo cujo seno dá 1 é π sobre 2. Tá? É 90 graus. Só que pode ser os reais. Então, o meu domínio, né, vai ser quem? X pertencente aos reais tá o quê? Agora tem que tomar bastante atenção. O x tem que ser diferente de π sobre 2, né? Então aqui eu vou fazer uma representaçãozinha. Aqui, ó, para entender melhor. Aqui está o círculo trigonométrico, tá? Aqui está o π sobre 2, certo? Ou seja, só não pode estar nesse ângulo aqui. A única coisa que não pode, certo? E aí eu posso ter os reais. Então eu começo aqui, vai. No π sobre 2, rotaciono. Opa, parou aqui de novo. Ou seja, quanto que eu rodei isso? Eu rodei mais 2π. Ou seja, tem mais uma volta completa. Só que chegou aqui nesse 2π, não pode ser. Então 2π. Aí eu vou dar mais uma volta de novo. Então é 2πn, porque eu posso dar diversas voltas até chegar a esse ponto. Então eu vou ter π sobre 2, aí somei mais 2π. 5π sobre 2 também não pode ser. Aí somei mais 2π. E assim sucessivamente, entendeu? Então aqui é π sobre 2 mais 2πn, sendo esse o n o inteiro. Então esse vai ser o domínio da função. E depois ele diz assim: considerando φ como a solução da equação diferencial, determine ao menos um intervalo i. O que é um intervalo? São todos os espaços que estão dentro do domínio que devem satisfazer a solução, ou seja, o domínio já satisfaz a solução, só que o intervalo ele tem que satisfazer a derivada também. Aqui a gente vê que temos esse termo, 1 menos seno de x, né, que está negativo, ele vai ir para baixo também. Vai ficar esse termo ao cubo. Uma função ao cubo pode dar números negativos, então não vai poder dar números negativos ali. Ou seja, a restrição vai ser 1 menos seno de x, como vai estar embaixo, dentro da raiz quadrada também, a restrição vai ser apenas o π sobre 2, ou seja, a restrição do intervalo é a mesma que o domínio. Então, como ele quer achar um intervalo, qual que pode ser um intervalo, pelo menos? A gente pode falar que começa aqui no π sobre 2,
certo? Um intervalo. Começou no π sobre 2, vai andar, rotacionar, 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 até chegar aqui. Aberto, né? Aqui, ó, importante. Aberto, por quê? Não pode ser π sobre 2. Começa logo após ele. Vírgula. Eu vou colocar π sobre 2 mais 2πn. Ou seja, eu estou fazendo de n0 a n1. Opa, 2π vezes 1, tá? Ou seja, um intervalo que está definido é de π sobre 2. π sobre 2 mais 2π é 5π sobre 2. E um outro intervalo? Vou deixar aí para vocês fazerem a conta, a gente pode ser de n igual a 1, que seria o 5π sobre 2, até n igual a 2, ou seja, π sobre 2 mais 2π vezes 2, ou seja, um outro intervalo pode ser de 5π sobre 2, aí que a gente vai ter 4 mais π sobre 2, que dá 9π sobre 2. Esse é um outro intervalo. E assim sucessivamente. Ele pede apenas um, ou seja, dando esse como resposta, já está ótimo. Espero que tenha gostado da resolução. Se ficou alguma dúvida, deixe nos comentários, que eu terei o maior prazer em te responder. Até mais!